O que começou como um simples bico acabou se transformando no nosso ganha-pão principal. Em questão de semanas, antes mesmo de completarmos 2 meses com a página, eu já tinha largado meu emprego formal. As coisas evoluíram rápido demais. Em um mês, já estávamos colaborando com uma, duas, três, quatro mulheres. Até que, de repente, passamos a trabalhar com várias ao mesmo tempo, produzindo cenas grandiosas, gastando fortunas em locações luxuosas. Lembro de uma gravação em um iate, por exemplo, onde investimos $50.000 em um único fim de semana. Na época, eu vivia cheio de vaidade, convencido de que aquelas produções me tornavam alguém superior. Chegamos a gravar uma cena em Tampa que, até hoje, é uma das maiores da nossa carreira. Naquele dia, apareceu uma bolha de sangue debaixo da minha unha do pé, como se um vaso tivesse estourado. Mas ignorei a dor, porque estava obcecado em ganhar dinheiro. Resolvi gravar mais uma cena, mesmo sentindo aquele incômodo físico, como se pudesse simplesmente ignorar o problema. Quando o rapaz que estava comigo estava saindo, ele me perguntou: "Posso orar por você agora?" Respondi na hora: "Não, se quiser orar, faça isso no seu tempo. Não quero isso agora. Não venha aqui tentar me impor isso." Ele apenas disse: "Tudo bem." Mas naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Foi como se um filme de toda a minha vida passasse na minha mente, em um flash. Não consigo descrever de outra forma, foi como se um interruptor tivesse sido acionado dentro de mim. Meu coração mudou instantaneamente. Comecei a me perguntar: o que posso fazer agora para consertar tudo isso? Como posso viver de um jeito melhor? E então, caí no chão da sala, chorando convulsivamente, sem entender direito o que estava acontecendo. Mas eu sabia, estava na presença do Espírito Santo. A partir daquele momento, tudo na minha vida iria mudar. Hoje, nosso convidado é Thomas. Ele era um fisiculturista amador que acabou mergulhando na indústria pornográfica, tornando-se ator e produtor de uma enorme quantidade de conteúdo adulto ao lado da esposa, com quem montou sua própria produtora. Descubra como Jesus os resgatou desse abismo. Não perca essa história poderosa. Vamos recebê-lo agora. Bem-vindo, Thomas. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Estou animado para compartilhar minha trajetória. Por onde gostaria que eu começasse? Bom, para me apresentar, tenho 25 anos, ainda sou jovem e estou aprendendo a viver. Já cometi muitos erros, mas também tive experiências que me ensinaram muito. Quero dividir o que aprendi e onde errei. Sou sobrevivente de câncer, tive que amputar a perna e uso prótese. Também sou pai, marido e, acima de tudo, seguidor de Jesus Cristo. Faz 13 meses que fui salvo e comecei minha jornada de fé. Antes disso, eu atuava na indústria de filmes adultos e também no OnlyFans, como diretor, produtor e agente de talentos. Minha esposa fazia o mesmo. Estávamos profundamente envolvidos nesse meio, muito mais do que imaginávamos que ficaríamos. Foram cerca de 3 anos mergulhados nesse universo. Os médicos me disseram que meu câncer não teve causa específica, que não foi resultado de escolhas ruins ou estilo de vida. Segundo eles, foi apenas um azar, uma carta ruim que me coube na vida. Mas eu não acredito nisso. Hoje, como sobrevivente e amputado, nunca estive tão grato por estar vivo. Nunca fui tão feliz. Cada momento é uma bênção, e Deus me usa diariamente. Atualmente, sou líder de adoração na Heart and Soul, uma igreja em Princeton. Se estiverem por perto, vale a pena conhecer. É um lugar incrível. Faço isso como trabalho voluntário, sem remuneração. Em breve, começarei um novo emprego vendendo próteses, mas ainda estou me adaptando à vida com uma perna só. Faz apenas 1 ano desde a amputação, e estou aprendendo a lidar com isso. Superar a perda da perna foi difícil, mas, com Jesus ao meu lado, tudo ficou mais leve. Ele me dá forças para levantar todos os dias e seguir em frente, mesmo sem uma perna. Enche meu coração de gratidão e paciência. Hoje, agradeço por ter uma perna saudável, pela prótese, pelos meus 2 pulmões funcionando, pelos meus 2 filhos lindos. Sou verdadeiramente abençoado.
Quando compartilho meu testemunho sobre a época em que trabalhei na indústria adulta, admito que é uma história intensa e até meio louca. Mas estou aqui para contar tudo. Só peço que, se em algum momento parecer que estou me gabando do passado, me interrompam. Não quero soar arrogante ao relembrar essa fase. Às vezes, ao contar os detalhes, pode dar essa impressão, mas é importante explicar como tudo aconteceu. Começamos em 2020. Na época, eu trabalhava no Home Depot, arrumando prateleiras, e minha esposa cuidava do nosso bebê em casa enquanto estudava para ser professora. Morávamos com meus pais, e a situação financeira não era das melhores. Não tínhamos ideia de que aquilo que começamos como um extra acabaria nos levando por um caminho tão inesperado. Nos levou a considerar outras alternativas. A verdade é que, naquele momento, a fé que dizíamos ter era mais uma formalidade do que uma convicção real. Íamos à igreja, ouvíamos os sermões, até participávamos de estudos bíblicos, mas no fundo, ainda acreditávamos que o controle da nossa vida estava nas nossas mãos. E foi exatamente essa mentalidade que abriu espaço para algo que, olhando para trás, parece tão óbvio quanto perigoso. Na época, a ideia de monetizar a atenção que minha esposa recebia nas redes sociais parecia uma solução rápida. Afinal, se milhares de homens seguiam seu conteúdo por motivos que não tinham nada a ver com os produtos que ela tentava vender, por que não explorar isso? O raciocínio era simples: se o público estava ali por um motivo, por que não dar a eles exatamente o que queriam? E assim, quase sem perceber, começamos a testar limites. Primeiro, ajustamos o tipo de conteúdo. Depois, experimentamos com fotos mais ousadas, vídeos mais sugestivos. Nada explícito, mas o suficiente para manter o engajamento alto. E funcionou. Os números dispararam. Os seguidores aumentavam a cada post, os comentários se multiplicavam, e o dinheiro começou a entrar. No começo, era apenas um extra. Algo para complementar o salário do Home Depot e ajudar nas contas. Mas quanto mais víamos os resultados, mais difícil era parar. A lógica era tentadora: se um pouco de ousadia gerava tanto retorno, por que não ir um pouco além? E assim, fomos descendo degrau por degrau, sem perceber que estávamos nos afastando cada vez mais do que realmente importava. O problema não era apenas o caminho que estávamos trilhando, mas a justificativa que criamos para ele. É só um trabalho, dizíamos. Não estamos fazendo nada de errado. Precisamos disso para sobreviver. E, de certa forma, até acreditávamos nisso. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Aquele vazio que eu carregava desde a infância, a desconfiança em relação a Deus, a sensação de que Ele não estava realmente ao nosso lado, tudo isso se manifestava na forma como encarávamos aquela situação. Se Deus não nos ajudava, então cabia a nós encontrar uma saída. E se essa saída exigisse que ignorássemos certos princípios, que fechássemos os olhos para o que sabíamos ser certo, então que assim fosse. Afinal, quem poderia nos julgar? Quem entenderia a pressão de sustentar uma família, de pagar contas, de sonhar com uma vida melhor? O que não percebíamos era que, ao justificar nossas escolhas, estávamos também justificando a distância entre nós e a fé que dizíamos ter. Não era apenas uma questão de dinheiro. Era uma questão de confiança. E quanto mais confiávamos em nós mesmos, menos espaço sobrava para confiar em qualquer outra coisa. Com outras criadoras quase semanalmente. O que começou como uma forma de expandir nosso alcance se transformou em uma rotina. Cada nova parceria trazia mais seguidores, mais dinheiro, mais visibilidade e, com isso, mais pressão para manter o ritmo. Não era apenas sobre o conteúdo em si, mas sobre alimentar uma máquina que nunca parecia satisfeita. Quanto mais crescíamos, mais precisávamos crescer. Era como se tivéssemos acendido um fogo e, agora, tivéssemos que correr para jogar mais lenha antes que ele se apagasse. E, no meio dessa corrida, algo mudou dentro de mim. Não era só o corpo que se transformava com os esteroides, mas a mente. Aquele discurso de que alguém vai fazer, então por que não eu, começou a se infiltrar em outras áreas da vida. Se antes eu justificava nossas escolhas com a necessidade de sobreviver, agora justificava tudo com a lógica do mercado. Se há demanda, por que não suprir?
Se há dinheiro fácil, por que recusar? A moralidade, que antes já estava em segundo plano, agora parecia um conceito abstrato, algo que só existia para quem não tinha coragem de agarrar as oportunidades. Minha esposa, por outro lado, lidava com tudo de um jeito diferente. Ela não usava esteroides, não buscava a mesma validação externa, mas também não conseguia escapar da dinâmica que havíamos criado. O que começou como uma decisão conjunta se tornou um ciclo do qual nenhum de nós sabia como sair. Cada nova colaboração, cada novo vídeo, cada nova fonte de renda nos prendia mais àquela vida. Não era só o dinheiro, era o vício da atenção, da sensação de ser desejado, de estar no controle. E, quanto mais nos acostumávamos com isso, mais difícil ficava imaginar outra realidade. Mas havia algo que eu não conseguia ignorar: o vazio. Não importava quantos milhares entrassem na conta, quantos seguidores comentassem ou quantas mensagens de admiração recebêssemos. No fim do dia, quando as câmeras desligavam e os esteroides paravam de bombear adrenalina no meu sistema, restava apenas uma pergunta incômoda: e depois? O que aconteceria quando a beleza passasse, quando o algoritmo mudasse, quando as pessoas se cansassem de nós? O dinheiro poderia comprar casas e carros, mas não preenchia o buraco que crescia dentro de mim. E, por mais que eu tentasse ignorar, ele estava lá, um lembrete de que, por trás de toda aquela fachada, não havia nada além de nós mesmos. E nós, sozinhos, nunca fomos suficientes. E a cada cena, a cada produção, a necessidade de superação se tornava mais voraz. Um mês com uma, duas, três, quatro mulheres. Depois, colaborações simultâneas, cenas extravagantes, orçamentos que explodiam em cifras absurdas. Lembro de um trabalho em um iate, $50.000 gastos em um fim de semana para gravar uma única cena. Na época, era o ápice de tudo que eu havia sonhado para minha carreira. E quando finalmente aconteceu, não houve euforia. Apenas um vazio maior, a pergunta insistente: e agora? Como vou superar isso? O casamento já não era mais um refúgio. Minha esposa precisava tolerar que eu transasse com outras mulheres na frente dela, ou até com ela, para que o negócio continuasse lucrativo. E eu, embriagado pela própria decadência, não enxergava mais nada. A vaidade me cegava. Cada nova produção tinha que ser mais grandiosa, mais chocante, mais perfeita do que a anterior. Mas a satisfação durava o tempo de um clique. No avião de volta para casa, em vez de orgulho, só restava a exaustão. Como vou fazer algo maior que isso? Era assim para todo mundo na indústria. Não estou julgando quem ainda está lá, cada um faz suas escolhas. Mas o que vi foi um desespero coletivo por atenção, por validação. Gastávamos fortunas, nos humilhávamos, nos esgotávamos em busca de aprovação. Nunca houve um momento em que parei e pensei: estou feliz. Estou grato por isso. Era sempre mais. Mais dinheiro, mais fama, mais loucura. Uma corrida contra mim mesmo, como se a velocidade pudesse preencher o que faltava. E o casamento? Nós o arrastávamos para o abismo junto conosco. Antes de cada cena, sentávamos juntos e tentávamos nos convencer: isso é só negócio. Sexo não significa nada. Não importa. O importante é o dinheiro. Repetíamos isso como um mantra, até acreditarmos, ou quase. Mas a verdade é que o sexo sempre significa algo. Deus o criou para ser íntimo, sagrado, entre um homem e uma mulher. E nós o distorcíamos, o vendíamos, o esvaziávamos de propósito. A cada vez, algo em nós morria um pouco mais. Minha esposa começou a me olhar com ressentimento. Eu, por minha vez, me perdia cada vez mais. As qualidades que um dia tive, a gentileza, a empatia, até mesmo a decência, se dissolviam como açúcar na água. Cheguei ao ponto de chamar nossos clientes, as pessoas que pagavam pelo nosso conteúdo, de baratas. Tratava as mulheres com quem trabalhava como mercadoria, objetos descartáveis. E o pior, achava que isso me tornava superior. Falava, agia, me portava como se fosse melhor do que os outros. Se você me conhecesse naquela época, sentiria o peso da minha arrogância. Não havia espaço para nada além do meu próprio ego.
O Espírito Santo? Nem sombra. Já estávamos na indústria havia anos, afundando cada vez mais. Mais dinheiro, mais viagens, mais pessoas, mais excessos. E, ironicamente, quanto mais ganhávamos, mais gastávamos. Jovens com muito dinheiro e pouco juízo tendem a desperdiçá-lo como se fosse infinito, e foi exatamente o que fizemos. Vivíamos como num filme, carros de luxo, joias, viagens de primeira classe, hotéis caríssimos. Dinheiro queimado em festas, em drogas, em caprichos sem sentido. Nunca poupamos. Nunca pensamos no amanhã. Era como se o dinheiro fosse apenas um combustível para alimentar a ilusão de que éramos invencíveis. 3 anos depois, meu casamento estava à beira do colapso. Minha esposa, exausta, já não suportava mais. E nós tínhamos um filho pequeno, um bebê que crescia enquanto estávamos fora, viajando, gravando, nos perdendo. Tentávamos nos convencer de que era pelo bem dele, ele precisa de uma casa grande. Precisa de coisas que nós não tivemos. Mas a verdade é que estávamos nos afastando dele. E, no fundo, sabíamos disso. 1 ano se passou, e a sensação era de que não havíamos passado tempo suficiente com nosso filho. Cada segundo daquele último ano parecia ter sido devorado pelo trabalho, pela tentativa incessante de fazer o negócio crescer. Minha esposa, então, chegou a um ponto em que estava pronta para reduzir drasticamente nossa atuação na indústria. Eu, por outro lado, estava decidido a fazer o oposto, queria dobrar os esforços, escalar ainda mais. Era janeiro de 2024, e estávamos em lados opostos. Ela queria desacelerar, voltar para casa, diminuir o ritmo. Eu queria acelerar, expandir, conquistar mais. Em março daquele ano, viajamos para Tampa para gravar uma cena que, na época, foi uma das maiores da nossa carreira. Era um projeto ambicioso, com várias produtoras envolvidas, outros diretores, atrizes, uma verdadeira rede de conexões. Eu me preparei, dei o meu melhor, saí de lá satisfeito com o resultado. Minha esposa, porém, não teve a mesma experiência. Naquela semana, já estávamos exaustos de brigar, de nos atacarmos, de tentarmos encontrar um meio-termo que nunca chegava. Mas eu, naquele momento, já havia perdido qualquer resquício de moralidade. O que importava era vencer, competir, provar que podia chegar mais longe. E, no meio disso, deixei de enxergar minha esposa como uma parceira. Deixei de respeitá-la. A gravação não correu bem para ela. E, depois, a discussão foi inevitável. Ciúme, orgulho, vaidade, tudo se misturou. Eu não conseguia mais sentir empatia. Não conseguia mais ver além do meu próprio ego. Aquela cena foi o estupim. Passamos o resto da semana em Tampa sem gravar mais nada. As brigas consumiram o tempo que deveria ter sido dedicado ao trabalho. Para mim, aquilo foi um fracasso. Eu sentia que portas estavam se abrindo, que oportunidades estavam surgindo, e que tudo estava sendo arruinado por nossas desavenças. Quando voltamos para casa, eu já estava consumido. O mundo ao meu redor havia me engolido por completo. Na minha cabeça, a única solução era clara: eu seguiria sozinho com minha carreira, e ela se dedicaria a criar nosso filho. Se fosse preciso, estaríamos dispostos a nos divorciar para que isso acontecesse. Foi assim que, ao chegarmos, eu disse a ela que sentia que ela estava me segurando. Que, apesar de ter sido ela quem me ajudou a decolar no início, agora era um empecilho. Eu estava tão embriagado pelo meu próprio orgulho que cheguei a propor o divórcio para seguir sozinho na indústria. Como era de se esperar, ela ficou arrasada. Não queria se separar, mas, na prática, deixamos de ser marido e mulher. Continuamos morando na mesma casa, mas vivíamos como estranhos. Não conversávamos, não nos olhávamos. Até mesmo os momentos com nosso filho eram planejados para que não nos cruzássemos. Era como se estivéssemos separados, mesmo sem assinar os papéis. Foi em março de 2024 que os primeiros sinais do que estava por vir começaram a aparecer. Eu havia cortado laços com minha esposa, mas, na verdade, havia cortado laços comigo mesmo.
Estava em um ciclo de esteroides, usando doses altas de um composto específico que, entre os efeitos colaterais, causava uma condição semelhante à síndrome do ninho vazio em gestantes. Eu sabia que isso podia acontecer, mas não me importei. Ignorei os sinais. No meu pé esquerdo, a perna que eu acabaria perdendo, surgiu uma bolha sob a unha do dedão. Era um vaso sanguíneo rompido, e doía. Mas eu, aos 24 anos, não dei importância. Continuei ignorando. Com o tempo, a bolha se transformou em algo mais sério. A unha ficou completamente preta. A dor aumentou. Feridas começaram a aparecer mais acima no pé, inicialmente pequenas, como bolhas, mas que em poucos dias se transformavam em crateras profundas e dolorosas, infeccionadas. Rapidamente, percebi que aquilo não era normal. Mas, mesmo assim, passei meses ignorando. Estava ocupado demais com a carreira, com o fisiculturismo, com o dinheiro, com a ilusão de que tudo aquilo valia a pena. Com o tempo, a perna começou a enfraquecer. A musculatura da panturrilha atrofiava rapidamente, e eu, como fisiculturista, não podia deixar de notar. As feridas se espalhavam, a infecção se agravava. Fui ao médico, mas no início fui tratado com descaso. Receitaram antibióticos, disseram que aquilo passaria, negaram analgésicos. É só uma infecção comum, diziam. Mas não era. Que víamos o tempo todo. Isso deve melhorar depois de um ciclo de antibióticos. Está tudo bem, não se preocupe. Então comecei o tratamento, mas a situação só piorava. Fui de médico em médico, e cada um deles repetia a mesma coisa: não sei bem o que é isso. Não tenho certeza. A infecção avançava rápido o suficiente para me deixar apavorado, especialmente quando os profissionais que deveriam ter respostas só sabiam dizer que não sabiam. Em poucas semanas, já não conseguia mais trabalhar. A dor no pé era insuportável, e as infecções tinham se espalhado de tal forma que, mesmo que quisesse, não havia como continuar. Também precisei parar de malhar. Não conseguia mais andar. Passei a usar muletas o tempo todo, porque meu tornozelo estava tão comprometido que parecia prestes a se romper a cada passo. Sem treino, o peso começou a cair drasticamente. Sem trabalho, o dinheiro também. E, para completar, 2 meses antes, eu havia dito à minha esposa que queria me separar dela. Tudo desabava ao mesmo tempo. O corpo que eu havia construído com anos de disciplina se desfazia dia após dia, como se derretesse dos meus ossos. Minha identidade, meu valor, tudo estava atrelado àquela aparência, àqueles músculos, ao dinheiro que eu conseguia ganhar. De repente, tudo parou. E o que restou foi apenas a ruína. Eu estava no meio de uma crise existencial. A perna infeccionada piorava a cada dia, e os médicos continuavam sem respostas. Vamos fazer mais exames, mas não sabemos o que é. Não sabemos como tratar. Enquanto isso, eu perdia massa muscular a olhos vistos, perdia dinheiro porque não podia trabalhar, e as contas se acumulavam: carros, aluguel de casas, despesas que antes pareciam insignificantes agora esmagavam minha realidade. Tudo desmoronava. E, mesmo assim, eu continuava usando esteroides. Tinha medo de perder mais peso, de me tornar irreconhecível. Então, aumentava as doses. Mas usar esteroides sem treinar é como encher um tanque de gasolina e deixar o carro parado. O combustível não tem para onde ir, só se acumula, corrói, sufoca. E foi isso que aconteceu comigo. Mentalmente, eu estava à beira do colapso. Os hormônios artificiais, sem a válvula de escape do exercício, me deixavam ainda mais instável. Era como se minha mente estivesse sendo envenenada por dentro. Em um mês, perdi 5, 6 quilos de músculo por dia. Era uma queda livre. Cheguei a um ponto em que não via mais saída. Não era só uma ideia passageira, eu estava pronto para acabar com tudo. Tudo que me definia estava sendo arrancado de mim, e eu não sabia como suportar aquilo. Minha esposa, que eu havia tratado com tanta indiferença, estava desesperada. Ela me observava de perto, escondia objetos perigosos pela casa, porque sabia que eu não estava bem. Até voltou a frequentar a igreja e, de vez em quando, me convidava para ir junto.
Não tem nada para mim lá, eu respondia. Quem ia querer alguém como eu na igreja? Ainda dizia coisas arrogantes, como, Deus não nos deu essa vida. Nós construímos isso sozinhos. O que a igreja vai fazer que nós não podemos fazer por nós mesmos? Era o orgulho falando, a voz do meu próprio desespero disfarçado de força. Mas algo havia mudado em casa. Minha esposa tinha reencontrado a fé, e, de alguma forma, o Espírito parecia ter voltado a pairar sobre nós. Enquanto isso, eu me arrastava até o banheiro no meio da noite para urinar, porque não conseguia mais andar. A casa onde morávamos tinha sido escolhida, entre outros motivos, por causa de um espelho gigante 30 pés de comprimento, do chão ao teto onde eu adorava me admirar. Agora, eu tinha que rastejar diante dele, vendo meu reflexo se arrastar como um animal ferido, o corpo que antes era minha maior fonte de orgulho agora reduzido a uma casca vazia. Olha só você agora, eu murmurava para mim mesmo, usando um nome que não me reconhecia mais. Olha só você. Era como se cada centímetro daquele espelho fosse um lembrete cruel do que eu havia sido e do que havia me tornado, um homem de papel, desmoronando. Eu me sentia assim, uma casca, um nada. Minha base tinha ruído, e eu não era mais ninguém. Nem sequer conseguia andar até o banheiro quando precisava. A raiva me consumia. Saía para o quintal e gritava para o céu: Por que, Deus? Por que está fazendo isso comigo? Se é real, se existe, mostre-se. Prefiro que me mate do que continuar assim. Eram palavras de desespero puro, mas eu não queria ouvir respostas. Só queria gritar, culpar, desafiar. Até que chegou o dia que mudaria tudo. Um dia que eu não esqueceria, porque cada detalhe dele teve um papel no que viria depois. Diante de todo aquele caos, decidi fazer mais uma tentativa desesperada, uma última cartada. Sentado na varanda, com o pé esquerdo apoiado num banco, a meia encharcada de sangue seco e pus, os dedos inchados e arroxeados como se tivessem sido mergulhados em tinta roxa. Lex estacionou a picape, desceu com a maleta de barbeiro na mão e parou ao me ver. Não disse nada. Não fez cara de nojo, não desviou o olhar. Apenas assentiu, como se aquilo fosse normal, como se eu não estivesse apodrecendo vivo na frente dele. Onde você quer que eu monte? Perguntou, olhando ao redor. Apontei para a mesa de madeira no quintal, embaixo da árvore de carvalho. Ele abriu a maleta, estendeu o pano preto no encosto da cadeira e começou a preparar as tesouras. Eu me sentei devagar, tentando não gemer, mas o simples ato de dobrar o joelho fez a pele da perna estalar, como se estivesse se rasgando por dentro. Lex notou. Você tá bem? Perguntou, sem parar o que fazia. Tô ótimo, menti. Só um dia ruim. Ele não insistiu. Começou a cortar meu cabelo, e o silêncio entre nós era tão denso que dava para ouvir o vento passando pelas folhas, o zumbido dos insetos, até o som da tesoura deslizando pelos fios. De vez em quando, ele parava, ajustava o ângulo da cabeça, e eu sentia seus dedos roçarem minha nuca. Não era um toque de pena. Era firme, profissional, como se ele estivesse lidando com um cliente qualquer. Você corta cabelo há quanto tempo? Perguntei, só para quebrar o silêncio. Uns 15 anos, respondeu, sem levantar os olhos. Comecei cortando o cabelo dos meus irmãos no quintal de casa. Depois passei a fazer uns trabalhos em salões pequenos, até abrir o meu. Mas fechei faz uns anos. Por quê? Ele deu de ombros. Vida. Coisas acontecem. Não pressionei. Lex não parecia o tipo de cara que gostava de falar muito, mas também não era do tipo que ignorava as pessoas. Ele só escolhia as palavras com cuidado, como se cada uma tivesse um peso. Depois de um tempo, ele quebrou o silêncio de novo. Você treina pesado, né? Demais, admiti. Mas ultimamente tá difícil. Eu percebi. Olhei para ele, surpreso. Percebeu o quê? Que você tá mancando. E que tá com dor. Engoli em seco. Ninguém mais tinha mencionado isso. Nem meus amigos, nem as pessoas com quem eu trabalhava. Era como se todos fingissem não ver,
como se a deterioração do meu corpo fosse um tabu. Mas Lex não. Ele só falou, como se fosse um fato, como se dissesse, hoje tá quente. É só uma lesão, menti de novo. Ele não respondeu. Apenas continuou cortando, mas algo no jeito como segurava a tesoura mudou. Ficou mais lento, mais deliberado, como se estivesse dando tempo para eu pensar no que tinha acabado de dizer. Você acredita em Deus? Perguntei, do nada. Ele parou por um segundo, mas não levantou os olhos. Acredito em algo maior, respondeu, depois de um tempo. Não sei se chamo de Deus. Mas acredito que tem um propósito para tudo. Mesmo quando tudo está desmoronando. Principalmente quando tudo está desmoronando. Não soube o que responder. Lex terminou de cortar meu cabelo, passou a máquina na nuca e nas laterais, então pegou o espelho para eu ver o resultado. Eu mal reconheci meu próprio rosto. O corte estava impecável, mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos. Estavam fundos, marcados por olheiras roxas, a pele pálida e brilhando de suor. Parecia um fantasma. Tá bom? Ele perguntou. Tá perfeito, respondi, tentando sorrir. Ele assentiu, começou a guardar as coisas na maleta. Você devia descansar essa perna, disse, como quem não quer nada. Eu descanso quando morrer, retruquei, mais duro do que pretendia. Lex não se ofendeu. Apenas fechou a maleta e olhou para mim. Às vezes, descansar é a única coisa que a gente pode fazer para não morrer antes da hora. Fiquei quieto. Ele pegou a maleta, deu um tapinha no meu ombro e foi embora. Não me cobrou nada. Não fez discurso. Não tentou me converter, nem me dar conselhos não pedidos. Apenas cortou meu cabelo e foi embora, deixando para trás o cheiro de loção pós-barba e um silêncio que, pela primeira vez em meses, não era oco. Era cheio de algo que eu não sabia nomear. Sofrendo. Eu estava em frangalhos, vivendo na casa da minha apaixonite, tentando me agarrar a qualquer coisa que ainda fizesse sentido. E então ele apareceu. Lex parou na minha frente, me olhou nos olhos e disse, com uma calma que não combinava com o caos dentro de mim, cara, desculpa pelo que você tá passando. Conta pra mim o que tá acontecendo. E eu contei. Enquanto ele cortava meu cabelo, as palavras saíram como uma enxurrada, as doenças que me consumiam, os médicos que não sabiam o que fazer, o peso que eu perdia sem explicação, a sensação de que meu corpo estava me traindo. Falei sem filtro, como se ele fosse um confessionário ambulante, alguém que eu nunca mais veria. E no fim, depois de eu ter despejado tudo, ele fez uma pergunta que me pegou de surpresa, e qual é a sua relação com Jesus? A pergunta caiu como uma pedra no meu peito. Eu estava tão furioso com a vida, tão resistente a qualquer coisa que cheirasse a correção ou conserto, que explodi. Despejei nele toda a minha raiva acumulada. O que eu achava de Deus, o que eu achava da fé, as palavras duras que eu guardava só para mim. E Lex? Ele apenas ouviu. Não rebateu, não julgou, não tentou me convencer. Apenas disse, com uma voz que parecia carregar o peso de quem já tinha estado no fundo do poço, sinto muito que você se sinta assim. Vou orar por você, para que as coisas melhorem. Então ele me contou a história dele. 20 anos viciado em heroína, um inferno que quase o destruiu. A perda, a escuridão, a solidão. E como, depois de tudo, Jesus o havia tirado daquela vida. Não com um milagre instantâneo, mas com um recomeço lento, doloroso, real. Ele falou da família que recuperou, da saúde que voltou, da fé que o sustentava agora. E mesmo que eu não estivesse pronto para ouvir aquilo, algo naquelas palavras me atingiu. Era a primeira vez que alguém me falava de Deus sem julgamento, sem sermão, apenas com a verdade crua de quem já tinha passado pelo mesmo desespero que eu. Quando terminou de contar, Lex terminou de cortar meu cabelo. Na hora de ir embora, ele parou na porta e perguntou, posso orar por você antes de ir? Eu ri, amargo. Não, cara. Se quiser orar, ora no seu canto. Não tô afim disso. Ele insistiu. Escuta, eu cortei seu cabelo de graça.
O mínimo que você pode fazer é me deixar orar por você antes de eu sair. Eu bufei, mas cedi. Tá bom, Lex. Só dessa vez. Mas não vem mais aqui tentando me converter, tá? Eu não sou o cara certo para isso. Ele concordou, mas eu sabia que ele não estava pedindo permissão de verdade. Ele só queria uma brecha. E eu, sem saber por quê, dei. A verdade é que aquele dia tinha sido um desastre. Tudo tinha dado errado, compromissos cancelados, planos desfeitos, até meu barbeiro de anos tinha me deixado na mão. E agora, no meio daquela bagunça, um desconhecido estava na minha casa, falando de Deus enquanto eu me sentia à beira de um colapso. Mas quando ele pediu para orar, algo em mim cedeu. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse a solidão. Ou talvez fosse só a necessidade de acreditar que, em algum lugar, ainda havia algo maior do que a minha dor. Vamos lá, eu disse, sem muita convicção. Ele me fez ajoelhar. Colocou a mão na minha testa e começou a orar. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras rebuscadas. Foi simples, direta, como se ele estivesse falando com um amigo que precisava de ajuda. E então aconteceu. Nos 90 segundos que ele falou, minha vida passou diante dos meus olhos. Não como um filme, mas como um álbum de fotografias rasgadas e coladas de volta, uma por uma. Cada momento ruim, cada decepção, cada vez que eu tinha virado as costas para Deus ou culpado Ele por algo que não era culpa dele. Desde a infância até aquele instante, tudo veio à tona, a morte do meu irmão, as escolhas erradas, os momentos em que eu tinha preferido o mundo à fé. E no meio daquela enxurrada de memórias, algo mudou. Não foi como se uma luz tivesse se acendido. Foi mais como se um interruptor dentro de mim tivesse sido ligado de novo. De repente, eu estava vivo. Não no sentido físico, mas no sentido de que, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava vivo. E com essa sensação veio uma clareza estranha, eu não queria mais me afogar na minha própria amargura. Eu queria fazer diferente. Queria tentar. Enquanto Lex orava, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Era como se, em todos aqueles anos em que eu tinha acusado Deus de me abandonar, Ele estivesse ali, o tempo todo, carregando peso comigo. Não como um juiz, mas como alguém que sofria junto. Não ouvi palavras, mas senti uma presença, uma certeza, eu sempre estive aqui. Eu sempre quis o melhor para você. Você é quem se afastou. E então, no meio daquele turbilhão, uma pergunta surgiu na minha cabeça, clara como água. E agora? O que você vai fazer com isso? Estava saindo, algo dentro de mim dizia, não fuja dessa conversa. Era como se uma voz suave, mas firme, me lembrasse que aquele era o momento de começar a consertar o que eu havia quebrado. Respirei fundo e, em vez de seguir meu antigo hábito de evitar o confronto, me aproximei dela. Ela estava sentada à beira da piscina, os pés na água, os olhos fixos no horizonte. Não olhou para mim quando cheguei, mas percebi que seu corpo ficou tenso. Eu sabia que ela esperava que eu passasse direto, como sempre. Mas dessa vez, eu não ia embora. Ei, chamei, com a voz um pouco trêmula. Posso sentar aqui com você? Ela hesitou, mas acabou dando um leve aceno com a cabeça. Sentei-me ao lado dela, deixando um espaço entre nós, como se aquele pequeno vão representasse todo o distanciamento que havíamos construído ao longo dos anos. Por um tempo, nenhum de nós falou. O único som era o da água batendo levemente nas bordas da piscina. Eu não sei nem por onde começar, admiti, quebrando o silêncio. Mas eu preciso te dizer que sinto muito. Muito mesmo. Por tudo. Ela finalmente virou o rosto para mim, os olhos vermelhos, como se estivesse segurando as lágrimas há muito tempo. Você sente muito pelo que, exatamente? Perguntou, com uma voz que misturava cansaço e uma ponta de esperança que eu não merecia. Por ter sido um péssimo marido. Por ter te magoado. Por ter deixado você carregar sozinho o peso de um casamento que eu destruí. As palavras saíam com dificuldade, como se cada uma delas fosse um pedaço de uma muralha que eu mesmo havia erguido e agora tentava derrubar. E por ter falhado com nosso filho.
por não ter sido o pai que ele merecia. Ela ficou em silêncio por um longo momento, e eu quase pude ouvir os pensamentos dela girando, avaliando se aquilo era real ou apenas mais uma promessa vazia. Então, com uma voz mais suave, ela disse: "O que mudou?" Era uma pergunta simples, mas que carregava o peso de anos de decepção. Eu podia ter dado uma resposta qualquer, algo genérico sobre encontrar a mim mesmo ou ter um momento de clareza. Mas eu sabia que ela merecia mais do que isso. "Eu encontrei Deus de novo", respondi, olhando diretamente nos olhos dela. Ou melhor, ele me encontrou. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não estou mais fugindo. Ela não disse nada, mas vi algo se mover no rosto dela. Não era um sorriso, nem um perdão imediato, mas uma pequena rachadura na parede que ela havia construído ao meu redor. E, naquele momento, eu soube que não seria fácil. Que reconstruir o que eu havia destruído exigiria tempo, paciência e, acima de tudo, ações que provassem que minhas palavras não eram vazias. "Eu não sei se consigo confiar em você de novo", ela murmurou, quase como se estivesse falando mais para si mesma do que para mim. "Eu não estou pedindo que confie em mim agora", respondi. "Só estou pedindo uma chance. Uma chance de mostrar que eu posso mudar. Que eu quero mudar." Ela olhou para mim por mais um instante, como se estivesse tentando ler algo além das minhas palavras. Então, com um suspiro, assentiu levemente. "Vamos ver", disse, voltando a olhar para a piscina. Não era um sim, mas também não era um não. E, para mim, naquele momento, isso já era um começo. Um começo frágil, incerto, mas real. Levantei-me devagar, sentindo o peso de cada passo, como se estivesse pisando em um terreno novo e desconhecido. "Vou deixar você com seu tempo", falei. "Mas amanhã, se você quiser, podemos conversar mais." Ela não respondeu, mas eu sabia que ela tinha ouvido. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava saindo daquele lugar com o coração pesado de culpa, mas com uma pequena centelha de esperança. Não era muito, mas era o suficiente para começar. Saí dali com a sensação de que algo havia mudado. Não era apenas a conversa, nem mesmo o perdão que ela tinha me dado ali, naquele instante. Era algo mais profundo, como se uma porta que eu nem sabia que existia tivesse se aberto dentro de mim. E, pela primeira vez em anos, eu não estava mais lutando contra o mundo, estava começando a lutar por algo. No dia seguinte, minha esposa me encontrou na beira da piscina, onde eu costumava passar horas tentando afogar meus pensamentos. Ela parou na minha frente, cruzou os braços e perguntou, com aquele tom meio desconfiado, meio curioso: "O que você está fazendo aqui?" "Meu tempo na piscina", respondi, sem saber direito como explicar. E então, antes que pudesse me conter, as palavras saíram: "Aile?" Ela franziu a testa, como se não tivesse entendido. "Eu sei que vai parecer loucura", continuei, levantando as mãos em um gesto de rendição. "Mas, você estaria disposta a orar comigo?" "Só isso." "Só orar." Ela me olhou como se eu tivesse sugerido algo impossível. "Orar com você? Agora?" "É. Só isso." Ela hesitou por um segundo, mas então deu de ombros. "Tá bom. Vou orar com você." E ali, naquele momento, com o sol batendo na água e o silêncio entre nós dois, comecei a falar. Não foram palavras ensaiadas, nem um discurso preparado. Foi como se algo dentro de mim se quebrasse, de repente, tudo que eu tinha guardado por anos viesse à tona. Confessei cada erro, cada traição, cada mentira que havia construído minha carreira e destruído meu casamento. Falei da desonra que eu tinha causado à minha esposa, do peso da culpa que carregava, da vergonha que me sufocava. Não foi uma oração bonita, nem elegante. Foi crua, longa, dolorida, como se cada palavra arrancasse um pedaço de mim. Quando terminei, pedi perdão a ela. Não por obrigação, não por medo, mas porque, pela primeira vez, eu sentia que precisava. E então algo aconteceu. Algo que eu não poderia ter planejado, nem mesmo imaginado. Minha esposa me olhou nos olhos, e sem hesitar, disse: "Eu te perdoo." Não foi um perdão relutante, nem incondicional. Foi simples, direto,
como se uma barreira invisível tivesse caído entre nós. E naquele instante, eu soube que não era só ela que estava mudando. Era eu também. A partir de agora, falei, segurando suas mãos, não importa o que aconteça. Essa doença não vai me vencer. Esses vícios não vão me vencer. A vida que eu levava antes não vai me vencer. Eu vou superar tudo isso. Eu quero ser um marido. Um pai. Eu quero consertar a minha vida. E ela, com os olhos cheios de lágrimas, assentiu. Eu quero isso também. No dia seguinte, fomos ao hospital. Minha perna estava piorando a cada hora, a dor se espalhando como fogo lento. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinho. Minha esposa dirigiu até lá, ficou ao meu lado enquanto eu fazia o check-in, e durante todo o processo, ela não saiu do meu lado. Fiquei internado por 17 dias. 17 dias de exames, de incertezas, de médicos entrando e saindo com expressões preocupadas. Eles não sabiam direito o que eu tinha. No começo, acharam que era uma infecção. Depois, começaram a suspeitar de algo mais grave. Mas eu já sabia, no fundo, que não era só a perna que estava doente. Era algo mais profundo, algo que nenhum exame de sangue ou biópsia poderia detectar. No final, descobriram. Era câncer. Um tipo raro, agressivo, que já tinha destruído parte do meu dedão. O osso estava necrosado, irrecuperável. Os médicos me deram duas opções: tentar a quimioterapia, com chances baixas de sucesso, ou amputar a perna abaixo do joelho. Se escolhesse a amputação, as chances de cura eram altas. Cortem, eu disse, sem hesitar. Não foi uma decisão difícil. Não quando eu já tinha perdido tanto mais do que uma perna. Não quando eu já tinha encontrado algo que valia mais do que qualquer parte do meu corpo. Enquanto eu estava no hospital, as visitas começaram a chegar. Pessoas de igrejas diferentes, amigos que eu não via há anos, até mesmo desconhecidos que tinham ouvido minha história. Muitos deles vinham com palavras de fé, orando pela minha cura, declarando que minha perna seria restaurada em nome de Jesus. E eu ouvia, agradecia, mas no fundo, sabia que não era aquilo que Deus tinha para mim. Eu agradeço, eu dizia, mas Deus já me deu paz sobre isso. Ele me mostrou que tem outros planos. Ele pode não curar minha perna, mas já curou minha alma. E isso é o que importa. Porque, no fim das contas, a doença que eu mais precisava vencer não estava no meu corpo. Estava dentro de mim. E essa, sim, tinha sido curada. Durante aqueles 17 dias, minha esposa e eu passamos horas lendo a Bíblia, assistindo a séries sobre Jesus, conversando sobre fé. Ela, que já tinha sido batizada anos antes, mas havia se afastado, voltou a aceitar Jesus como seu Senhor. E ali, entre quatro paredes de hospital, começamos a reconstruir não só nosso casamento, mas nossas vidas. Quando os médicos finalmente me deram o diagnóstico de câncer, eu não senti medo. Não foi uma surpresa, nem um choque. Foi como se, no fundo, eu já soubesse. E mais do que isso, foi como se eu já tivesse aceitado. Porque, pela primeira vez, eu não estava mais lutando contra a doença. Eu estava lutando com ela. Lutando para que, não importa o que acontecesse, Deus usasse aquilo para algo maior. E eu sabia, no fundo do meu coração, que essa não era o fim da minha história. Era só o começo. Na tela e olhei para minha esposa. Não precisei dizer nada. Nossos olhos se encontraram, e naquele instante soubemos, aquele era o sinal. Não era uma coincidência. Não era apenas uma cena de um filme. Era Deus respondendo à nossa oração de um jeito que não dava margem para dúvidas. Aquele momento na série não falava só sobre Mateus abandonando tudo para seguir Jesus. Falava sobre nós. Sobre a escolha que tínhamos diante de nós, continuar agarrados à segurança do que conhecíamos, mesmo que fosse errado, ou largar tudo e confiar que Deus proveria. E ali, no silêncio daquele quarto de hospital, com minha perna já marcada para amputação, entendemos que não havia meio termo. Não dava para negociar com Deus. Não dava para dizer, só mais um ano, só até pagar as contas.
Porque se ele estava nos chamando para sair daquela vida, não era para que continuássemos presos ao medo do amanhã. Era para que aprendêssemos, de uma vez por todas, que a verdadeira segurança não estava no dinheiro, nos bens ou no que os outros pensavam de nós. Estava nele. Minha esposa respirou fundo. Eu também. E então, sem precisar de mais palavras, tomamos a decisão. Não importava o que aconteceria depois. Não importava se perderíamos a casa, os carros ou até mesmo a estabilidade que achávamos que tínhamos. Se Deus estava nos chamando para sair, nós sairíamos. Sem hesitação. Sem desculpas. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não era só sobre largar um trabalho ou uma fonte de renda. Era sobre entender que, às vezes, Deus tira coisas de nós não para nos punir, mas para nos libertar. E que seguir a Ele nem sempre significa ter todas as respostas. Às vezes, significa apenas dar o primeiro passo, mesmo quando não se vê o caminho à frente. E assim, com o coração batendo forte, mas em paz, eu soube, aquela não era apenas uma decisão sobre o futuro. Era o começo de uma vida completamente nova. Olhei para minha esposa e perguntei, quase como se o tempo tivesse parado, Aile, deixa eu te fazer uma pergunta. Era um daqueles momentos em que a vida parece se desacelerar, como se o próprio ar estivesse mais denso, carregado de significado. Minutos antes, havíamos terminado de orar, uma daquelas conversas sinceras com Deus, onde as palavras saem sem filtro, misturadas com lágrimas e incertezas. E então, ali, no silêncio daquele quarto de hospital, eu pausei o vídeo que estávamos assistindo e me virei para ela. Se Jesus entrasse aqui agora, comecei. Se ele aparecesse, um homem alto, de túnica branca e sandálias, como nos relatos dos evangelhos, e dissesse, Li, venha comigo. Sei que você está preocupado com dinheiro, com as contas, com o futuro. Mas não se preocupe com nada disso. Apenas me siga. Se ele estivesse aqui, diante de nós, e dissesse isso, você iria. Ele nem hesitou. Olhou nos meus olhos e respondeu, sem sombra de dúvida, claro que sim. Sem pensar duas vezes. E eu, com o coração acelerado, mas estranhamente calmo, concordei, eu também. Como não iria? Ficamos ali, nos encarando por alguns segundos, como se o peso daquela resposta pairasse entre nós. Então, de repente, tudo fez sentido. Era como se Deus tivesse respondido à nossa oração ali mesmo, naquele instante. Não com trovões ou vozes do céu, mas com uma clareza que só Ele sabe dar. Acho que essa é a resposta, murmurei. Acho que Ele está nos chamando a largar tudo e simplesmente confiar. E foi assim, naquele momento, que tomamos a decisão. Pegamos nossos celulares, pela última vez, usamos nossos nomes antigos nas redes sociais. Publicamos uma mensagem curta, mas definitiva, a partir de hoje, não somos mais quem éramos. Estamos oficialmente nos despedindo dessa indústria. Nunca mais voltaremos. Tudo que postarmos daqui para frente será sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre compartilhar a boa notícia. Pedimos desculpas a quem nos acompanhou até aqui, mas Deus nos chamou para algo novo. E nós vamos obedecer. Foi um salto no escuro. Mas, às vezes, é justamente no escuro que Deus nos pega pela mão. Os meses seguintes foram uma mistura de dor, milagres e recomeços. Primeiro, veio a amputação da perna. O câncer havia avançado, e os médicos não deixaram escolha. Mas, mesmo assim, algo dentro de mim mudou. Eu me curei de um jeito que não parecia humano. Em 4 semanas, já estava de volta à academia, mesmo com os curativos ainda sujos de sangue. Não era pela força física, afinal, eu havia parado com todos os esteroides, e meu corpo estava fraco. Era pela vontade de viver. De viver para Ele. E então, veio a notícia que parecia impossível, eu estava livre do câncer. Não foi mérito meu. Foi Deus. Se Ele não tivesse intervindo naquele momento exato, eu não estaria aqui. Eu já havia chegado ao ponto de pensar em acabar com tudo. A doença estava me consumindo, e eu não via saída. Mas Ele me alcançou. Me salvou. Me deu uma segunda chance.
E, como se não bastasse, veio mais um milagre. Minha esposa e eu tentávamos ter um segundo filho há anos, sem sucesso. Durante todo o tempo em que estive no mundo dos esteroides, eu era infértil. Não havia nada que pudesse ser feito. Mas, quando o câncer apareceu, tive que parar com tudo, inclusive com os anabolizantes. E, pela primeira vez em anos, meu corpo começou a se recuperar. Exatamente um mês depois de voltar para casa, um mês depois da amputação, do fim do câncer, do abandono dos esteroides, ele me mostrou um teste de gravidez positivo. Foi como se Deus dissesse: veja, eu tinha um plano. Você só precisava confiar. Olhei para o céu naquele momento e sorri. Entendi, Senhor. Entendi. Às vezes, a gente acha que está longe demais. Que os erros são grandes demais, as feridas profundas demais, a vergonha pesada demais. Que Deus não olha para a gente como nós. Mas a verdade é que Ele não espera a gente estar pronto. Ele não espera a gente se consertar. Ele simplesmente estende a mão e diz: vem. E, quando a gente aceita, a história não termina. Ela recomeça. Que duvidava que histórias assim fossem reais. Que achava que redenção era coisa de filme, de parábola, de gente que nunca tinha vivido de verdade. Mas ali estava você, carne, osso, cicatrizes e uma paz que não cabia em explicações. E o mais impressionante não era só o que Deus tinha feito em você, mas como Ele usava cada detalhe da sua vida antiga para apontar o caminho de volta. Aquela carreira que te consumiu, o dinheiro que virou um Deus, até as escolhas que te levaram ao fundo do poço, nada disso foi desperdiçado. Deus não apaga o passado, Ele o reescreve. Transforma a vergonha em testemunho, a queda em degrau, a perda em propósito. Você não precisou fingir que nunca errou. Só precisou dizer: aqui estou, com tudo que sou, e tudo que não sou. E então veio o Tyson. Aquela criança que, sem saber, virou seu professor. Porque é assim que Deus age, Ele coloca espelhos na nossa frente quando a gente menos espera. Um filho que ora com uma fé de quem ainda não aprendeu a duvidar. Um menino que olha para você e enxerga um herói, não pelo que você conquistou, mas pelo que você deixou para trás. Tem fé como uma criança, Jesus disse. E ali estava o Tyson, vivendo isso. Não como teoria, mas como respiração. Mas, o dinheiro. Esse foi o último bastião, não foi? Você entregou a perna, a carreira, até a saúde, mas quando o assunto era conta no banco, a mão ainda tremia. Porque o dinheiro não é só papel ou números. É segurança falsa. É controle disfarçado de bênção. É o último ídolo que a gente derruba aos chutes, mas que sempre volta a se erguer. Você falou em hamster wheel, aquela roda que gira sem sair do lugar, onde a gente corre até não aguentar mais, só para perceber que não chegou a lugar nenhum. E o pior é que, lá no fundo, a gente sabe disso. Mas é mais fácil fingir que está tudo bem do que admitir que está exausto. Por isso a sua história dói e conforta ao mesmo tempo. Porque ela mostra que a santidade não é ausência de luta, mas presença de Deus na luta. Você não precisou ter todas as respostas. Só precisou dar o próximo passo, mesmo mancando, mesmo com medo, mesmo quando a conta não fechava. E Deus, como sempre, foi na frente. Abriu portas que você nem sabia que existiam. Transformou o que era vazio em ministério. Pegou um homem que cantava para plateias e o fez cantar para o céu. E o mais lindo é que você não virou um super-homem da fé. Você continua sendo você, alguém que ainda tropeça, que ainda sente o peso das incertezas, que às vezes olha para o extrato bancário e suspira. Mas agora você sabe uma coisa que antes não sabia: a graça não é para quem está pronto. É para quem está disposto. E disposição, meu irmão, é só dizer sim, mesmo quando a voz dentro da gente grita não. Porque no fim das contas, não foi você que encontrou Deus. Foi Ele que te achou. No meio da bagunça, no meio da noite, no meio daquela vida que parecia perdida. E quando Ele te achou, não te deu um mapa. Te deu uma canção. Uma canção para cantar mesmo quando a voz falha. Uma canção que diz: você é meu.
E isso basta. E olha só onde a gente chegou. Hoje, quando subo no palco da igreja, não é mais aquele cara que tremia só de pensar em abrir a boca. Não é mais o mesmo que dizia não antes mesmo de ouvir a pergunta. Hoje, eu lidero, às vezes um grupo pequeno, às vezes só um punhado de gente, mas lidero com uma certeza que não vem de mim. Vem de aquele que me achou quando eu nem sabia que estava perdido. E não sou só eu. Minha família inteira mudou. Meu filho, que antes mal olhava para a Bíblia, hoje serve com um coração que transborda. Minha esposa, que carregava suas próprias lutas em silêncio, agora canta com uma liberdade que só vem de quem sabe que foi perdoada. Até as coisas que pareciam impossíveis, como vencer um câncer, como aprender a viver depois de uma amputação, se tornaram parte de uma história maior. Uma história que Deus escreveu quando eu só tinha medo de virar a página. E tudo isso começou com um sim que eu não queria dar. Um sim que você insistiu em arrancar de mim, mesmo quando eu resmungava, mesmo quando eu dizia que não era para mim. Você entende? Você ouviu o Espírito Santo quando eu só ouvia o meu próprio pânico. Você decidiu orar comigo quando tudo que eu queria era correr. E olha o que Deus fez com aquele momento. Olha o que Ele fez com uma única decisão de obediência. Porque, no fim, não são as grandes plateias que mudam o mundo. É a coragem de dar o primeiro passo, mesmo quando as pernas tremem, mesmo quando a voz falha. É ouvir aquele sussurro que diz, vai. Fala. Ama. Mesmo que doa. E foi isso que você fez. Um gesto simples, mas que virou uma onda. Que virou uma família inteira servindo. Que virou uma vida sendo reescrita. E sabe o que é mais louco? Deus não precisa de heróis. Ele precisa de gente disposta a ser usada, mesmo quebrada, mesmo com medo, mesmo sem saber como vai terminar. Ele só precisa de quem diga, tá bom, Senhor. Eu não sei o caminho, mas eu vou. E foi isso que você me ensinou naquele dia. Que o reino não é construído por quem tem todas as respostas, mas por quem está disposto a levantar a mão e dizer, me usa. Então, se hoje você está ouvindo isso e sente aquele frio na barriga, aquele nervosinho que parece um aviso, não ignore. Não é coincidência. É o Espírito Santo dizendo, é agora. É você. Mesmo que não se sinta pronto. Porque a graça não é para quem tem tudo resolvido. É para quem levanta a mão e diz, eu não sei, mas eu vou. E olha só o que Deus pode fazer com um sim. Olha só o que Ele fez com o meu. Com o seu. Com o de cada pessoa que, em algum momento, decidiu confiar mais em Ele do que no próprio medo. Então, respira fundo. Porque a melhor parte da história ainda está sendo escrita. E ela começa quando a gente para de fugir e diz, tá bom, Senhor. Eu vou.